Olá, meu nome é Vivi Andrade e neste canal eu faço vídeos de tutoriais de softwares que eu utilizo no meu dia a dia como pesquisadora de pós-doc em física experimental e uma das minhas ênfases é em materiais magnéticos. Então, nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer um gráfico de magnetização em função da temperatura, identificar as temperaturas críticas e como exportar esses gráficos direto para um arquivo PowerPoint, de forma que vocês vão conseguir depois editar esses gráficos sem a necessidade de abrir o projeto todo. Então, ele é prático quando a gente tem um volume de dados muito grandes, que a gente tem que mostrar para o nosso orientador, orientadora, e eventualmente eles pedem para a gente fazer uma ou outra alteração e a gente nunca sabe onde foi que a gente salvou esses gráficos. Então, colocar no PowerPoint é uma forma prática de vocês terem sempre tudo organizado, para depois, no futuro, que vocês tenham que fazer qualquer alteração, não ficar procurando arquivo por arquivo, vai estar tudo sempre dentro de um PowerPoint ou dentro de um Word. Tá? Então, antes da gente entrar nos dados, eu vou falar rapidamente sobre curvas de magnetização em função da temperatura e como comumente elas vão aparecer, né, para a gente. Existem diferentes tipos de ordenamentos magnéticos, e eu vou falar só do ferromagnético e o paramagnético, tá? Para introduzir a temperatura de Curie. Então, um material paramagnético, ele é um tipo de estado magnético não cooperativo, onde, quando nós estamos sem campo magnético aplicado, os spins, né, os nossos momentos magnéticos vão estar aleatoriamente distribuídos, então nesse estado a minha magnetização é nula. E quando eu aplico um campo magnético, eles tendem, em sua maioria, de se alinhar na direção do campo. Já no material ferromagnético, nós vamos ter os chamados domínios magnéticos, né, que são separações em que os momentos magnéticos vão estar coletivamente, né, orientados para uma determinada direção ou para outra direção. Então, sem o campo aplicado, cada parede de domínio, né, cada domínio magnético vai estar com seu momento em diferentes direções, apontando para diferentes direções e sentidos, fazendo com que, mesmo com campo magnético nulo, eu tenha um valor de magnetização líquida. E quando eu aplico um campo magnético, esses momentos vão coletivamente se orientar na direção do campo magnético. Então, assim como na termodinâmica, né, para os estados, nós temos que saber a temperatura, pressão e volume, nos materiais magnéticos nós precisamos saber a temperatura, o campo e a magnetização. Tá? Então, eu tenho aqui um gráfico ilustrando como seria uma curva de magnetização em função da temperatura para um material que vai transicionar de um estado ferromagnético para um estado paramagnético. Então, é como se fosse uma transição de um estado sólido para um estado líquido, né? Analogamente. Então, lembra que mesmo sem campo, um material ferromagnético vai apresentar magnetização líquida? Então, a uma determinada temperatura, geralmente temperaturas muito baixas, em torno de 5 Kelvin, dependendo do material, dependendo do dado, a gente pode começar até com 200 Kelvin, que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês. E quando a gente mede a magnetização nessa temperatura e o material estando no estado ferromagnético, nós vamos ter a chamada magnetização espontânea, tá? Que é a magnetização que ele vai ter nessa temperatura para um determinado campo magnético aplicado, que geralmente é muito baixo, em torno de 200, 500 kΩ, que vai dar 0,05 Tesla, tá? Conforme eu vou aumentando a temperatura, vai ter uma vibração térmica, que isso vai começar a reduzir a interação entre esses momentos magnéticos e a magnetização vai tender a diminuir até um determinado
momento, né, uma determinada temperatura, que ela vai se anular. A esse ponto em que isso ocorre, nós chamamos de temperatura de Curie, quando estamos lidando com uma transição ferro-para, ou simplesmente temperatura crítica. Porque, independente do tipo de ordenamento, essas temperaturas críticas, elas vão surgir como pontos de mínimos, né? Aqui vai ser um ponto de mínimo na minha magnetização em função da temperatura, ou pontos de máximos, né? Se você tiver uma transição antiferromagnética para ferromagnética. Então, o que a gente busca é justamente esse ponto crítico nas nossas curvas de magnetização em função da temperatura. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, eu vou abrir aqui um arquivo do Origin, novo, e vou importar os meus dados. Então, vou vir aqui no Import Wizard. E vou pegar meus dados, vou dar um OK. E isso são dados do Dynaco. Então, não apareceu aqui para mim o filtro, mas eu posso vir simplesmente aqui, ó, porque isso aqui já está no default, tá? Que eles vão tentar listar só o que se aplica ao seu dado. Mas eu tenho aqui, ó, na minha lista, Dynaco, tá? CBPF. Então, eu vou dar um Next só para conferir que tá tudo certo. Tá tudo certo, o resto eu já sei como que isso vai estar. E vou dar um Finish. Pronto. Então, eu tenho aqui a primeira coluna de temperatura, campo e momento. O campo magnético aqui é de 200 oersteds, então ele aqui vai ser o nosso Y e a temperatura vai ser o X. Então, eu vou criar uma nova coluna aqui para normalizar a magnetização. Eu posso simplesmente colocar aqui coluna C dividido pela massa, que no caso aqui está no meu arquivo, é 3,3 miligramas, mas eu vou fazendo uma coluna separada, porque se sem querer você esbarrar nessa coluna, nessa célula aqui e dar um OK de novo, ele vai fazer novamente essa operação, e isso vai alterar o seu resultado. Então, vamos fazer em coluna separada, tá? Então, coluna C dividida por 3,3 miligramas. E eu tenho aqui a minha magnetização em EMU por grama. E eu vou plotar para ver como é que está esse gráfico em linha. Então, essa é a minha curva. Então, eu tenho uma parte do dado que tem a temperatura subindo, isso eu sei, tá? O histórico da medida. E uma que tem a temperatura diminuindo. Essa irreversibilidade aqui, ela é esperada quando a gente tem materiais ferromagnéticos fortes, em que a magnetização e desmagnetização vão acontecer por caminhos diferentes. Então, a gente tem a chamada irreversibilidade, tá bom? Então, eu vou separar aqui as temperaturas críticas em uma temperatura crítica quando a temperatura sobe e outra de temperatura crítica quando a temperatura desce. Então, eu vou minimizar. Para a gente saber qual que sobe, qual que desce, até para as nossas análises, é legal separar em subida e descida da temperatura, tá? Então, ó, começou em 400 Kelvin, então o primeiro conjunto de dados é descendo a temperatura. Então, eu venho aqui até o momento em que começa a aumentar, então aqui, ó. Então, diminuiu até 3006, tá? Eu posso simplesmente copiar e colar daqui para lá, mas eu também tenho uma opção de fazer isso aqui, usando o Set Column Values. E quando a gente olha aqui embaixo dessas opções, tem Row, e é como a gente vai chamar cada célula. From, to, aqui está automático, então ele vai pegar todos os dados, mas eu só quero até
a linha 3006. Então, eu vou botar aqui no to 3006, e são os valores da coluna D. E vou dar um apply. Então, ele só passou para mim os valores da coluna D até essa linha. E eu vou fazer a mesma coisa para a medida em que tem subida de temperatura, mas ao invés de colocar to, eu vou colocar from 3007. Apply. Ficou faltando colocar aqui, que é coluna D. Então, se você não colocar nada, ele não vai incluir nada. Apply. Pronto. Então, nós temos aqui a magnetização em função, né, da temperatura, em mol por grama, em mol por grama. E aqui o comentário, que aqui eu vou colocar, não sei se pode colocar como quiser, tá? Vou colocar temperatura diminuindo, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, e temperatura subindo. Aqui. E agora, quando eu for plotar, né, eu posso plotar os dois no mesmo gráfico. Eu consigo identificar qual é a curva que tem a temperatura subindo e qual curva que tem a temperatura descendo. Então, você vê que quando a gente aumenta a temperatura, fica mais difícil, digamos assim, de desmagnetizar esse material. Né? Enquanto que quando eu estou diminuindo, ele vai acontecer a temperaturas menores. Tá? Então, para tirar a temperatura crítica de cada um desses, né? No geral, né, em termos práticos, teóricos, né, práticos, se a gente não tem essa reversibilidade, se a gente quiser fazer um fit linear, que eu vou fazendo um vídeo sobre isso, da lei de Rivaz, isso se faz com os dados, a temperatura aumentando, tá? Mas aqui pra gente, eu quero saber qual é a diferença entre as temperaturas críticas subindo e descendo, então eu vou selecionar a minha temperatura diminuindo e vou fazer um gráfico aqui. Vou aumentar aqui a grossura da linha para vocês verem. Vou mudar a cor para azul, né? Porque a temperatura está diminuindo. Então, eu venho aqui no Data Selector. Eu tenho que tirar a derivada dessa curva. Então, venho aqui em Data Selector. E eu vou tirar esses primeiros pontos, tanto da temperatura mais baixa quanto da temperatura mais alta, porque isso pode levar a ruídos na nossa derivação. Tá? Então, selecionei aqui uma região OK, tá? E venho em Análises, Mathematics, Differentiate, Open Dialog. Então, o default é esse, ele vai recalcular manualmente, ou seja, só se a gente pedir. O input está sendo esse gráfico com esses dados de t diminuindo. A gente pode fazer derivada em diferentes ordens, mas a gente só quer a primeira. E ele vai gerar uma nova coluna, tá? Que a gente pode ir nas preferências, para que ele gere um novo worksheet para esses dados, ou um novo workbook. Tá? O default é que ele cria uma nova coluna com a derivada. E eu também gosto de ver como vai ficar essa curva. Então, eu peço para que ele faça o plot dessa curva. Então, dou OK. E essa é a minha derivada. Então, veja que ficou ruidosa, mas eu consigo ver aqui o meu ponto de mínimo. Então, se eu der um zoom aqui, eu consigo ver que tem um ponto de mínimo que vai estar aqui em torno, vou pegar aqui a média, 322 Kelvin. Então, eu posso vir aqui no meu gráfico, que tem as duas curvas, para guardar esse valor, e botar T
Eu tenho essa opção aqui de botar subscrito. Se, ao invés de subscrito, eu vou colocar super e sub. Então, aqui, ó, diminuindo. E aqui, C. Então, TC diminuindo, igual 322 Kelvin. E vou fazer a mesma coisa pro subindo. Então, de novo, faço gráfico. Agora eu vou colocar ela como vermelho. Tela como... Vou... E agora, na hora de fazer a derivada, o differentiate, open the dialog, a gente viu que ficou ruidoso. Eu vou tentar ver se a gente melhora isso fazendo um smooth. Então, ele está dizendo que tem um problema porque o dado não está igualmente espaçado. Vou tentar aqui aumentar o número de pontos. E pedir para plotar. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou melhor. Então, agora a gente consegue ver claramente um ponto de mínimo. Então, quando a derivada ficar ruidosa, a gente pode usar uma suavização da curva para ficar um pouco melhor a nossa curva derivada. Então, eu venho aqui, ó, pego o meu ponto de mínimo, 335,8, então 336. Aqui eu não estou sendo exata, tá? Se vocês quiserem ser exatos no de vocês, acho até melhor que seja, porque aqui a diferença não é tão grande. Então, vou diminuir. É o nosso gráfico 2. Então, eu coloco aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que o meu TC aumentando é igual a 336 Kelvin. Ou seja, a gente está tendo aqui uma irreversibilidade, né? Irreversibilidade térmica de cerca de 14, né? 14 Kelvin. Pronto, agora eu tenho o meu plotzinho. Eu vou melhorar aqui o gráfico, né? Eu vou colocar de 200 na minha escala, de 200 até 400. Dá um apply. O eixo vertical também é interessante que ele comece em 0. Então vejam que a magnetização nunca chega exatamente a 0, né? Ela sempre vai ficar com uma magnetização líquida ali por conta do campo aplicado que a gente está colocando, que nesse caso aqui é de 200 oersted. Então isso é uma informação que eu tenho que colocar aqui, de 200 oersted. Então eu coloco uma legenda H igual a 200 oersted. E agora a gente tem todas as informações, né? Temperatura, magnetização e campo. Posso colocar o nome, né, da minha amostra. Todas as informações eu posso colocar aqui na legenda. E agora eu quero jogar isso para um PowerPoint. Então eu vou dar Ctrl J. Vou abrir o meu arquivo de PowerPoint. Então deixa eu sair dessa janela aqui. Vou abrir abrir o meu arquivo de PowerPoint. Vou criar aqui, pegar essa vazia e vou dar um Ctrl V. Então aqui está o meu dado, né? Está o meu gráfico com o Ctrl J. Se eu quiser, né? Aí agora fechei, eu vou fechar sem salvar, tá? Porque isso foi um exemplo. Ok. Fechei, não tenho nenhum APJ aberto, nenhum projeto aberto. E agora
Esqueci de colocar aqui o nome da amostra. Eu dou 2 cliques no meu gráfico, que eu copiei com o Ctrl J. Ele vai demorar um pouquinho para abrir, dependendo do seu computador. E quando ele abre, eu consigo fazer as edições, eu consigo trocar as cores, consigo colocar aqui qual é o nome da minha amostra. Por alguma razão, nessa versão que eu tenho instalada no meu computador, quando eu abro pelo PowerPoint, ele fica com essas linhas em cima, que eu ainda não descobri como resolver. Se alguém souber, por favor, coloca aí nos comentários. E se eu fizer qualquer alteração, vamos supor, troquei a cor aqui do meu texto, vou trocar para azul, tá? Quando eu fechar, ele vai alterar aqui no meu arquivo de PowerPoint. Então, todas as alterações vão estar salvas e também aqui essa linha que ficou em cima. Mas, independente desse erro, nesse vídeo você conseguiu aprender como fazer uma curva de magnetização em função da temperatura, como obter as temperaturas críticas usando a análise de derivação e como exportar para um arquivo do Word ou do PowerPoint, tá? Do Office. Então, se ficou alguma dúvida, se você acha que ficou faltando alguma coisa, ou se você tem algum pedido para um próximo vídeo, pode colocar aqui nos comentários. Até a próxima!